Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX após o pregão desta segunda-feira, dia 15 de abril. Dia em que o Ibovespa resolveu fazer uma das maiores quedas, pegando aqui para trás, queda superior a essa de 3,66% só em 2011, final de setembro de 2011. Então fazia muito tempo que não tinha uma queda tão acentuada dessa. E o problema não é o tamanho da queda, o problema é o alinhamento, a quantidade de ativos alinhados para baixo, intensificando a tendência de baixa, anulando a tendência de alta. A gente frisou isso na última videoanálise, quando o Ibov fechou a semana com menos 0,16%. Parecia um candle de indefinição, uma possibilidade de ainda gerar um repique, mas a gente mencionou que tinha um número maior de ativos fazendo com que a tendência de alta fosse anulada, ou fosse revertida para baixo, ou até mesmo ativos ampliando a tendência de baixo. Então, um sinal significativo já de forma negativa na semana passada e que foi confirmado nesse fechamento. Esse fechamento torna a região dos 55 mil pontos muito mais importante agora como teto, como resistência, num repique de alta para o Ibovespa, um ponto de avaliação se os compradores realmente estão com força para anular essa tendência de baixa atual do índice Bovespa. Então, um sinal realmente convincente aí nesse fechamento de pregão, deixa um cenário mais esticado no curtíssimo prazo, chance de gerar repique de alta, mas repique de alta nesse momento eu já vejo como objetivo máximo ali de 55 mil pontos. Ponto importante para reverter um repique de alta de curtíssimo prazo. Suporte para o Ibov, mais abaixo do que está aí na faixa dos 52 mil pontos, é a região mais para a mínima ali de várias semanas que foram batidas aqui um pouco mais abaixo. Olhando agora para Petrobras, PETR4, pivô de baixo, fechou na mínima do dia, isso foi comum no pregão de hoje, muito fechamento na mínima. Perdeu ali o suporte 17,34, tendência de baixa estabelecida no curto prazo e vai apontando agora para o suporte em R$ 16,76, que é um gap de alta. Depois de 16,76 tem toda uma região ali de 16,50 a 16,40, próxima região de suporte da Petro, piorando a situação para a ponta compradora, não só da Petro, diversas ações com dificuldade agora para um cenário mais interessante para a compra, a não ser que vá se expor a um risco um pouco maior nesse momento e buscar fazer a operação de compra de day trade em um dia um pouco mais importante para cima, mais definido para cima, um repique de alta do índice. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 6,47%, quase 6,5%. Assim como o Ibov, a Vale deixou para trás uma região importante de suporte. O Ibov seria 55 mil, a Vale seria na faixa de R$ 32,30, R$ 32 reais. Então foi deixado para trás. Essa região agora tende a funcionar como seu ponto mais importante de resistência em uma tentativa dos compradores de mostrar força para reverter a tendência de baixa atual da Vale. Tem suporte abaixo dos 30,80? Tem logo ali, 30,71. Abaixo disso é um vazio muito importante em termos de falta de suporte. Tem os R$ 30 número redondo e depois 29,59, que é um topo anterior no gráfico mensal. Mas o fato é que temos um ativo com um movimento muito importante para baixo no semanal. Não tinha acontecido isso em toda a congestão da Vale. No movimento, um único movimento levá-la da máxima para a mínima de toda a congestão e sem deixar oportunidade de força, mostrar força por parte dos compradores. Então, um domínio muito importante dos vendedores, dificultando. Não faria venda agora na ação, por mais que tenha perdido um suporte importante, visto que já tem um movimento de baixa. E as últimas vezes que ela perdeu o suporte aqui, ela gerou um pequeno movimento para baixo, não foi muito além e travou em seguida. Então não seria um momento mais interessante para venda. Para mim a venda seria mais interessante num repique de alta de curtíssimo prazo que venha testar o suporte perdido. E por último o OGXP3. O OGXP3 queda acentuada no pregão de hoje, tinha uma sinalização de alta no pregão da sexta-feira, que não daria, na minha avaliação, já para abrir compra, teria que gerar algum pivô de alta no G60, mas ela simplesmente não foi para esse sentido, foi para o outro lado. A ação fechou com queda aqui de 12,9%, na mínima
o menor fechamento dela em toda a tendência de baixa, 1,35, a mínima da sexta-feira. Então, praticamente anulando, neste primeiro momento, a possibilidade de pensar numa compra mais arriscada de curto prazo, de curtíssimo prazo, tentando pegar uma operação contra a tendência de baixa de curto prazo. Então, ficando mais para buscar alguma operação, se for de compra, para fazer day trade nessa ação em um pregão importante para cima. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.